O tema da minha palavra hoje é João Batista ou Jesus? Quem você está seguindo? Pergunta para a pessoa que está do seu lado aí, você está seguindo quem? João Batista ou Jesus? Ouça a resposta dele aí. Talvez a resposta tenha sido os dois, ou Jesus. Ultimamente nós temos visto muitos pregadores e pessoas também que têm seguido o João Batista. São discípulos de João Batista, ao invés de serem discípulos de Cristo, ao invés de serem discípulos de Jesus. Pastor, mas eu não posso ser discípulo dos dois? Não pode, não tem jeito. Porque João Batista representa a lei, e Jesus representa a graça. João Batista passou. Amém? Nós estamos numa outra dispensação. Nós não estamos aqui com isso, anulando o que João Batista fez. Porque o que João Batista fez estava profetizado em Isaías 40, verso 3. Vós o que clama no deserto, preparai o caminho. João Batista ele foi o preparador do caminho, foi o precursor de Cristo. O que ele fez foi importante. E Jesus disse algo a respeito de João Batista. Do nascido de mulher, ninguém foi tão grande como João Batista. Mas como que João Batista foi maior que Abraão, maior que Moisés, maior que Davi, maior do que os profetas, Jeremias, Elias, Eliseu? Jesus disse isso. Porém, João Batista não fez nenhum milagre. Nenhum milagre. Mas a declaração de Jesus foi tão forte. Do nascido de mulher, João Batista foi o maior. Sabe, João Batista nasceu no tempo da antiga aliança, assim como Jesus. Mas a Bíblia diz que o único que foi cheio do Espírito Santo, desde o ventre, foi ele. Não há menção de que o outro, no Antigo Testamento, tenha sido cheio do Espírito Santo desde o ventre. O que acontecia é que o Espírito Santo vinha sobre alguns homens de Deus, especialmente os profetas, por um tempo. Mas João Batista foi diferente. Desde o ventre ele já era cheio do Espírito Santo. E não estou aqui para desfazer o que João Batista fez, mas nós seguimos a Cristo. Mas qual o problema de muitos pregadores de hoje? Eles têm a mensagem de João Batista, raça de víboras. Esse é o tom da pregação de alguns líderes, porque na cabeça dele eles entendem que a igreja, seja ela brasileira ou mundial, está com muitos problemas e que eles têm que ser João Batista, eles têm que apontar o pecado, eles têm que falar do pecado, eles têm que tratar o pecado, e eles se auto-intitulam os defensores da fé, em defesa da fé. Como se somente aquilo que eles falam ou que eles fazem que é o certo. Nós precisamos tomar cuidado com a mensagem de João Batista. Tem um pastor que é um desses aí, defensores da fé. Tudo que ele sabe fazer é subir num púlpito e repreender. Tudo que ele sabe é subir num púlpito e ser um João Batista e ficar apontando o pecado. E ele fala que é duro para que as pessoas vá para o céu. Olha, isso não bate com a Bíblia. Eu sou um representante de Jesus. Eu não sou representante de João Batista. João Batista passou. Qual que é o problema desse tipo de pregação? O cara passa e transmite uma espiritualidade muito grande, mas por dentro está cheio de pecado. Porque todo legalista, ele constrói uma redoma e uma capa para esconder aquilo que ele é, por dentro. Um derrotado. Esse é o problema da lei. A lei é boa para apontar o erro, mas ela não te mostra como resolver. Está entendendo? Isso é perigoso. E esses homens que se auto-intitulam defensores da fé, eles têm alguns pilares que eles atacam na igreja. Discipulado. Discipulado não é de Deus, porque é manipulação. Mas quem são os manipuladores? Eles. Cobertura espiritual.
isso não é de Deus. Você tem que ficar prestando conta. Meu irmão, eu tenho uma cobertura espiritual, que é uma bênção. Pastor Francisco Vasco, a quem eu presto contas. Isso é proteção para mim, não só da minha vida pessoal, mas presto contas dessa igreja. Pastor Francisco sabe tudo a respeito dessa igreja, que eu quase tudo que é importante é passado para ele. Isso me protege. Quantos aqui estão entendendo? Uma cobertura, uma proteção para você, esse é um pilar, você jamais deveria tirar, porque Jesus disse, uma das últimas palavras de Jesus foi: vai e faça discípulo. Como é que você vai fazer discípulo? Se você não se tornar uma cobertura sobre ele, uma autoridade sobre a vida dele. Mas esses pregadores da lei estão tentando remover isso. Mas qual que é o problema desses pregadores da lei? Estão caindo um por um. Os mesmos que estavam na internet levantando a bandeira do legalismo, um agora caiu 70 acusações contra o cara. Está cheio de crente comendo a mensagem de João Batista. 70 acusações contra o cara. Ah, mas nada foi provado. Está sendo provado. O cara foi excluído da própria igreja que ele fundou. Na verdade, que ele tomou de outro pastor, né? E que transformou. Cuidado com o legalismo. Esse outro que ficava atacando o discipulado caiu 18 anos em adultério. O legalismo é uma praga. Cuidado com a mensagem de João Batista, porque essa não foi a mensagem de Jesus. A mensagem de Jesus é a mensagem da graça, não da lei. Mas esses pregadores da lei, eles estão na moda, porque parece que tem gente que gosta, e o pior, estão defendendo eles na internet. Não, olha o pecado aí, ele confessou o pecado dele, é isso que é pastor, vai lá e confessa o pecado. Confessou a parte menor. As outras coisas piores não teve coragem de confessar. Lógico que tem muitas outras coisas. Porque pregadores da lei manipuladores da fé, eles tentam intimidar as pessoas pelo medo. Você vai para o inferno, Meu irmão, nós estamos debaixo do favor de Deus, da graça. Deixa João Batista de lado. O que João Batista fez foi ruim, o que ele fez foi excelente, mas ele morreu. Ah, Jesus também não. Jesus ressuscitou. Tem uma diferença. Você não é mais o seguidor de João Batista. A palavra de Deus, meu irmão, deixa eu te falar uma coisa, cuidado. Esse pastor que eu estou citando aqui, ele se levantou contra homens de Deus dessa nação, que já estão há muito tempo pregando o evangelho aqui. Silas Malafaia, R.R. Soares. Nós podemos discordar de uma ou outra coisa, de alguns homens de Deus aqui, mas você tem ideia quantas vidas o R.R. Soares ganhou? Você sabia que um dos nossos pastores foi ganho pelo R.R. Soares, pastor Jonathan, assistindo uma pregação do R.R. Soares? Sim ou não, pastor? Assistindo uma pregação do R.R. Soares. Ele foi lá, o R.R. Soares estava pregando para ele. E o R.R. Soares falou: coloca sua mão aqui. E o Jonathan colocou lá, hoje ele é um pastor. Você não pode remover coisas tão grandes como esses homens de Deus já plantaram nessa nação e ainda plantam, porque você é um defensor da fé. Cuidado, isso é cilada, é mentira. Tem uns aí uns reformadores, tem reformadores que são top. Você nunca vai ver Hernandes Dias Lopes falando mal de uma igreja. O cara tem uma palavra boa, um conhecimento, ele é um reformador, mas você nunca vê ele se levantando contra nenhuma denominação. Respeitoso, cara de Deus. Mas outros, eles acham o seguinte: nós temos a verdade e todos os outros estão condenados. Isso é perigoso. Isso é perigoso. No final das contas, acontece isso que nós estamos vendo acontecer. Meu irmão, eu nunca vi um legalista que não caiu. Nunca.
Teve um irmão um dia que eu tive que repreender ele. Tira essa postagem sua aí. Ah, não, porque eu não sei o que tem que a igreja brasileira. Tira essa mensagem sua. Essa mensagem está errada. Ah, mas eu não concordo com você. Eu falei, você não concorda, mas é para tirar. Falando mal da igreja brasileira. Repreendi. No final das contas, o cara estava caindo em imoralidade sexual. Querendo condenar todo mundo. É desse jeito no final das contas. Quem foi tratar? Eu. Era legalista. Irmãos, eu tenho tantos casos para contar aqui para você, que nem dá tempo. Mas o que eu tenho para falar para você é um alerta. Cuidado com o que você está ouvindo na internet. Esse pastor aí, que era o defensor da fé, alguém falou, estou ouvindo fulano de tal. Eu falei, para de ouvir. Isso é um tempo, sei lá, 5 anos atrás. Para de ouvir, que isso é morte. Vai gerar morte. Não tinha saído nenhum escândalo dele ainda. Está aí. Eu falava, esse cara tem problema. Esse cara tem problema. Meu irmão, pastor que sobe num púlpito, só para falar mal de outras igrejas e bater na igreja, ele não tem revelação. Não ora. É fácil demais eu chegar aqui, olha, essa igreja aqui, tem um monte de gente aqui que não é dizimista. Vai tudo para o inferno. Olha aqui, ó, só tem 30% que vem na oração, os outros onde estão? Vão tudo para o inferno. Você sabe, as pessoas gostam disso. Elas até aplaudem. Isso é que é pregação. Está vendo? Enquanto outros estão pregando a hipergraça aí, ó. Está apontando o pecado. Seja um batista, meu irmão. Seja um batista. Nós somos de Jesus. O nosso referencial é Cristo. Seu referencial é Cristo? A palavra diz que com a medida que nós medimos, nós seremos medidos. É você que vai determinar seu julgamento, não é Deus. É claro que Deus tem a palavra dele. Mas com a mesma medida que você medir, você também vai ser medido. Agora esses homens, que apontou o pecado de todo mundo, estão sendo medidos com a mesma medida que ele mediu. Hipocrisia. O legalista é uma pessoa hipócrita, que fala que você tem que fazer uma coisa que ele mesmo não está fazendo. E apontando os erros. A igreja neopentecostal tem isso, a igreja pentecostal tem aquilo. Meu irmão, se existem erros na igreja neopentecostal, na pentecostal, tem todas, na reformada, todas as igrejas têm falhas. Mas nós não podemos negar que igrejas reformadas, igrejas pentecostais, igrejas neopentecostais têm coisas boas. Eu posso discordar muito de alguns líderes da nossa nação, mas tem coisa que eles estão fazendo que eu não faço. Então é melhor eu me calar. Mas com o legalista, você tem que tomar cuidado. Sabe de uma coisa? A palavra diz que João Batista, ele veio para preparar o caminho. Amém? Agora eu te pergunto, ele é o caminho? Por que então que tem pessoas seguindo João Batista? Nem ele quis ser o caminho. Nunca. João Batista apontou o caminho. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A lei aponta para Cristo. Por que a lei aponta para Cristo? Porque quando você vai para a lei, para a dispensação da lei, que veio desde Moisés, primeiro a Bíblia diz que a lei foi dada por anjos para um homem que era o mediador, que era Moisés. A graça veio. É diferente. A graça é uma pessoa. Mas a Bíblia fala que a graça é superior à lei, porque a lei era a sombra daquilo que havia de vir. Quando você olha para o maior símbolo da lei, o tabernáculo, você só vê Cristo ali no tabernáculo. Ali você vê que estava apontando para Cristo. Por quê? Porque quando você chegava no tabernáculo, a primeira coisa, o altar de sacrifícios, que aponta para a cruz. Era lá que o cordeiro era queimado. Era ali na base daquele altar que o cordeiro era imolado e queimado. Isso é a cruz. À frente, antes de entrar no tabernáculo, porque a parte do altar de holocausto ficava no pátio, antes de entrar tinha a bacia de bronze, que era onde os sacerdotes se lavavam, eles tinham que se lavar ali para entrar. Fala de santidade, santificação. Quando você entrava dentro do candelabro, do lado direito, a mesa dos pães da proposição, palavra. Os pães falam da palavra. Do lado esquerdo,
candelabro, Espírito Santo. Lá na frente, o altar de incenso, nossas orações. Do outro lado, no Santo dos Santos, a arca, que aponta para a presença de Deus. Se você visualizar do jeito que eu falei aqui, o tabernáculo, você vai ver uma cruz. Tudo apontava para Cristo. A cortina era branca, que aponta para a pureza de Cristo. A outra cor da cortina, azul, que aponta para a natureza celestial de Cristo. A outra cor, púrpura, que mostra que Cristo era rei. E a outra, o carmesim, que aponta para o sangue de Jesus. Toda a lei está mostrando um caminho. O fim da lei é Cristo, é o que está escrito. Então lá no final, o que a lei estava fazendo? Mostrando um caminho, porque a Bíblia diz que a lei serviu de aio para nós. O que é essa palavra aio? Pedagogos. Os pedagogos do passado eram escravos que cuidavam dos filhos dos ricos, até que eles ficassem maduros para tomar suas próprias decisões. Então a Bíblia diz que a lei foi o pedagogo. Ele foi o aio que nos conduziu a Cristo. Hoje nós estamos em Cristo, não mais na lei. Me ajuda a pregar, igreja orvada. Amém. Vamos ler aqui João capítulo 1, verso 29. Deixa eu ler para você esse texto que João fala, né? Eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo, eis o Cordeiro de Deus. João capítulo 1, versículo 29. Acompanhe comigo aí. Diz assim: no dia seguinte, viu João a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É este a favor de quem eu disse: após mim vem um varão que tem a primazia. Ele é o primeiro, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas a fim de que ele fosse manifestado a Israel, vim por isso batizando com água. Tem um texto que João fala: mas ele vai batizar vocês com fogo, com um batismo diferente, que vai trazer poder sobre a vida de vocês. Eu estou batizando com água, mas o batismo que ele vai trazer vai dar poder e autoridade para as pessoas. Em outras palavras, era isso que João Batista estava falando. E ele apontou lá, está ele, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, ok, você quer seguir João Batista? Ouça o que ele diz. Olha lá, siga o Cordeiro de Deus. O discípulo dele foi atrás de Jesus, falou: Jesus, onde você mora? Jesus falou: vem ver. Virou seguidor de Jesus, o irmão de Pedro. Vocês estão entendendo? Ele apontou o caminho, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, perceba, na época dos reis ali, dos reis romanos, já nos anteriores, né, da Grécia, mas de Roma também, quando um rei ia viajar de um lugar para o outro, tinha os preparadores de caminho. Esses preparadores de caminho tinham que ir para tentar nivelar o lugar onde aqueles reis iriam passar. A palavra diz lá em Isaías 40, verso 3, que João Batista foi um preparador do caminho, uma voz que clama no deserto. Lá está escrito: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Então, João Batista, a lei, veio para preparar o caminho, mas não é o caminho. João Batista preparou o caminho, mas João Batista não era o caminho. Então, por que tem pessoas hoje seguindo João Batista? Por esse motivo eles caem, porque não estão firmados na graça, mas eles estão firmados na santidade deles, entre aspas, naquilo que eles fazem e que os outros pecadores não fazem. Um por um. Poderia citar várias pessoas aqui, não vou citar pelo nome, mas vários que têm seguido João Batista e têm se dado mal, está gerando morte no coração das pessoas. Sabe quem mais aplaude essas pessoas? Os feridos. Pessoas feridas com a igreja. Tem muitos? Tem. As pessoas se ferem por motivos diversos, mas não deveríamos, porque nós somos de Deus, nós somos de Cristo, amém? Você tem um problema para resolver dentro da igreja, vai lá e resolve, meu irmão, seja maduro. A Bíblia diz: você tem alguma coisa contra o seu irmão, vai até ele. Vai até ele, vai lá, resolve. Conflitos têm que ser resolvidos assim. Gálatas capítulo 3, versículo 23 ao 25. Diz assim, Gálatas 3, 23 a 25. Mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei e nela encerrados, para essa fé que de futuro haveria de revelar-se, de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé.
Então a justificação é pela lei ou é pela fé? A fé vem depois da lei ou antes da lei? É antes. Pode parecer que foi depois, mas foi antes. Porque a Bíblia diz que o evangelho foi pré-anunciado para Abraão. A promessa foi feita ao seu descendente, não aos seus descendentes. A promessa foi feita a um descendente que viria, chamado Jesus Cristo. Mas a Bíblia fala que Abraão é o pai da fé. Porém, a lei entrou nesse espaço de tempo entre a promessa de Abraão e Cristo. Mas ela tinha sido feita a Abraão. Mas a lei tinha que vir. Não para que o homem cumprisse a lei, porque ninguém cumpre os 613 mandamentos da lei. É impossível. E se você não cumpre os 613 mandamentos da lei, você pecou em todos eles. Então o texto diz, mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio, ao pedagogo. Nós não precisamos mais da lei para nos conduzir, porque agora nós temos Cristo. Nós chegamos num tempo de maturidade. Entenderam isso? Você chegou num tempo de maturidade que você não precisa mais ser conduzido por essa lei. Agora, quando você olha para a lei, essa lei é uma sombra da realidade que é Cristo. A lei é uma sombra do que eu e você estamos vivendo agora. A realidade é o tempo que nós estamos vivendo, porque nós estamos vivendo o tempo de uma superior aliança, chamada aliança da graça. Amém? Não, pastor, mas eu gosto da lei, eu quero viver na lei, eu quero viver assim. Olha, a lei, assim como João Batista, denuncia o pecado. É fato. Mas a graça e Jesus perdoa o pecado. João Batista chamava aquelas pessoas de raça de víbora. Mas João Batista fez uma coisa certíssima. Ele apontou para Cristo. Segue ele. Porque ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, não eu. Entendeu? Cristo é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Agora, Gálatas 3,19. Gálatas capítulo 3, versículo 19. Olha o que está escrito aqui. Você vê que o papel de João Batista era o papel da lei. Olha aqui. Qual, pois, a razão de ser da lei? Foi adicionada por causa das transgressões, até que viesse o descendente, a quem se fez a promessa. E foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador. Aqui ele está falando o seguinte, olha, a lei veio e foi promulgada pela mão de anjos, através de um mediador que era Moisés. Né? Ora, o mediador não é um, mas Deus é um. É porventura a lei contrária às promessas de Deus? De modo nenhum, porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida, a justiça, na verdade, seria procedente da lei. Mas a Escritura encerrou tudo sobre o pecado, para que, mediante a fé em Jesus Cristo, fosse a promessa concedida aos que creem. Que promessa é essa? A promessa da salvação. A promessa para aqueles que andam pela fé, por um evangelho que é o evangelho da graça, e não um evangelho misturado de graça e lei. Romanos capítulo 7, verso 7. Os irmãos estão me entendendo? Eu estou sendo claro ou não? Olha o que diz aqui. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça, se a lei não dissesse, não cobiçarás. Presta atenção. Vem uma promessa de Deus a Abraão, que ele seria o pai da fé, que dele viria um descendente, dos quais ele teria uma grande nação na terra, que somos nós, amém? Os verdadeiros descendentes de Abraão somos nós, porque nós somos filhos de Abraão pela fé. Uma vez Jesus falou assim, vocês estão falando aí que vocês são filhos de Abraão? Deus pode suscitar filhos de Abraão até mesmo nessas pedras aqui. Os verdadeiros filhos de Abraão são aqueles que obedecem o que Abraão falou. Em outras palavras, foi isso que Jesus disse. João capítulo 8. E aí, então, o evangelho foi pré-anunciado a Abraão, veio a lei. Por que a lei veio? Deus separou um povo através de Abraão. E aí nasceram os judeus. E Deus queria que os judeus
levasse o nome dele por toda a terra, mas os judeus se fecharam. E era um povo de dura Senhor para as outras, a Bíblia diz. E ao invés deles levarem o nome do Senhor para as outras nações, eles se fecharam. E eles tinham tanto pecado, mas eles eram tão soberbos que para eles não tinham. Por isso a razão da lei, de ter dado a lei. Porque a lei não foi dada para o judeu cumprir. Porque nenhum judeu conseguiu cumprir toda a lei, a não ser Jesus. Porque a Bíblia diz que ele cumpriu toda a lei. Mas a lei foi dada para que o pecado fosse avultado, realçado. Para mostrar que nós éramos pecadores. O que Deus queria no final? Que os judeus se arrependessem dos pecados. Mas eles criavam leis, outras leis, não sei se você sabe, mas existe a lei do Shabá, a lei do sábado do judeu. De 6 horas da tarde na sexta-feira até 6 de sábado, eles não podem fazer nada. Mas algumas coisas, eles criaram uma lei de que algumas coisas pode fazer desde que seja dentro do perímetro que eles mesmos estabeleceram. Ou seja, eles criam uma lei para quebrar a lei. E quando você é a pessoa da lei, você vai criar mais lei ainda. Sabe que tem muito crente, cheio de razão, cheio de lei. Cheio de lei. Tudo que ele sabe fazer é questionar. Lei, porque ele tem dúvidas. É alguém que não conhece o Evangelho na sua profundidade. Vamos continuar lendo aqui, versículo 8 agora. Romanos capítulo 7, verso 8. Mas o pecado, tomando a ocasião pelo mandamento, despertou ou toda sorte de concupiscência. Porque sem lei está morto o pecado. Outrora, sem a lei, eu vivia, mas sobrevindo o preceito, reviveu o pecado e eu morri. E o mandamento que me fora para a vida, verifiquei que este mesmo se me tornou para a morte. Porque o pecado, prevalecendo-se do mandamento, pelo mesmo mandamento, me enganou e me matou. Ou seja, quando eu descobri que eu era um pecador, eu descobri que eu estava morto. A lei realçou o pecado. Deus, nunca foi o propósito de Deus que o homem cumprisse toda a lei. O propósito de Deus sempre foi o que ele falou com Abraão. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Foi o que ele falou para Abraão, foi a fé. Mas, imagina você, Deus tira, sei lá, quase 2, 3 milhões talvez de pessoas do Egito. As pessoas estavam presas por tantos conceitos enganosos, adorando deuses que não eram o Deus verdadeiro, tendo práticas abomináveis lá no Egito. Deus tira aquelas pessoas, era necessário que tivesse a lei, para que eles soubessem distinguir o que é certo e o que é errado. Foi por isso que a lei veio. Mas o propósito de Deus nunca foi a lei. O propósito de Deus sempre foi a graça. Abra sua Bíblia em João capítulo 8, verso 3. A lei, ela é como João Batista, ela denuncia o pecado. Mas Jesus e a graça, ele perdoa o pecado. Olha aqui, João capítulo 8, versículo 3, deixa eu abrir aqui. João 8, 3. Diz assim: os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: mestre, essa mulher foi apanhada em flagrante adultério, e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. A lei tem isso aqui, esse espírito condenatório. A lei aponta o erro. A lei é boa para apontar o erro. A lei é boa para apontar o defeito. Mas ela não vai lá e resolve. Pastor, você está falando que a lei tem falhas? Não é isso. A Bíblia diz que a lei é boa. A Bíblia diz que a lei é santa. A lei sabe o que você tem que fazer. Ela só não te ajuda a fazer. Essa é a diferença. A lei aponta o pecado, mas ela não tem o poder de perdoar esse mesmo pecado. Verso 6. Isto diziam eles, tentando para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. Você vê que a lei condena, a graça perdoa.
Jesus, imagina, eles chegaram lá. Qual era a resposta que eles esperavam de Jesus? Se ele disser apedreja, ele está negando a si mesmo como Salvador do mundo. Nós vamos pegar ele. Se ele disser não apedreja, nós vamos pegar ele, porque ele está quebrando a lei. Na lei manda apedrejar. Mas tinha uma outra situação ainda. O Império Romano naquela época já proibia aquele tipo de morte. Porque era um tipo de morte extremamente violenta, ele já proibia. Então ele podia se insurgir até contra o Império Romano também, se ele falasse apedreja. Eram 3 situações muito embaraçosas para Jesus. Mas na primeira pergunta a Bíblia diz que ele abaixou a cabeça e escreveu. Você já imaginou o que ele estava escrevendo lá? Nós não sabemos. Mas talvez a palavra hipocrisia, mentira, roubo, engano, tudo aquilo que os fariseus praticavam, porque eles eram hipócritas. Não estou falando que era isso. Estou acrescentando algo aqui que você pode descartar, ok? Estou acrescentando algo que não está na Bíblia. Você pode descartar isso. Mas aí eles insistiram na pergunta e Jesus falou assim, ok, quem não tem pecado atire a primeira pedra. Jesus voltou a escrever de novo. A palavra diz que eles foram jogando, porque já estavam com pedra na mão, foram jogando as pedras ali fora e saíram um por um. Acho que está exatamente assim. Dos mais velhos até os mais jovens. Isso é a graça. A graça perdoa. Mas não foi assim, agora mulher, vai lá e volta para a sua vida, pode continuar fazendo o que você estava fazendo, foi isso? A graça não fala isso. Porque a graça te dá condição de vencer o pecado. Então jamais ela vai falar para você, pode continuar na sua vida que você estava. Está vendo? Ó? Se precisar eu volto aqui de novo e te liberto e te perdoo. Não. Vai e não peques mais. Vamos continuar lendo aqui. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão, mas ouvindo ele essa resposta, e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe, mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela, ninguém, Senhor. Então ele disse, nenhum tampouco te condeno, vai e não peques mais. A graça pode falar, vai, não peques mais? Sim, primeiro porque ela nos perdoou. Segundo, que ela nos deu condição de andar em santidade. A lei te mostra o que você tem que fazer, mas ela não te ajuda. Outro ponto, a lei aprisiona, a graça liberta. Certa feita, João Batista fez uma acusação de Herodes, que ele estava casado com a mulher do seu irmão em adultério, foi preso. Por quê? Porque a graça, ainda que João Batista foi um homem de Deus, ele tinha que sair do cenário, ele era preparador do caminho, ele foi preso. Pessoas que são legalistas, que defendem uma santidade exagerada, está escondendo algo atrás disso. Pastor, mas nós não temos que ser santos. Não, você não ouviu eu dizer isso, temos que ser. Mas nós não podemos defender uma bandeira de que nós somos extremamente santos e os outros são extremamente pecadores. Isso é que é o problema. A lei aprisiona as pessoas. A graça liberta. João foi preso. Você pode falar, mas Jesus também foi. Verdade. Só que Jesus ele ficou algumas horas preso. Algumas. Que é totalmente diferente de João Batista. João Batista provavelmente ficou meses preso. Talvez até anos, não sei. Sei quanto tempo. Mas toda pessoa que é legalista, ela está atada por nós muito grandes. Porque a lei ela vai impor uma contraprestação a você que você não vai dar conta de cumprir. Ela vai exigir coisas de você que você não está pronto. Por isso nós precisamos da graça. Porque a graça, ela liberta. A lei, ela exige perfeição. A graça não. Nós somos perfeitos em Cristo. Nós somos perfeitos por causa do sangue de Cristo. E não porque nós fazemos boas obras. Mas tem pessoas que pensam que as boas obras dela é que está fazendo a diferença na vida dela. É evidente que o crente, ele também foi chamado para fazer boas obras. O crente foi chamado para ter caráter, porque um crente sem caráter é terrível. É ou não é, irmãos? É escândalo.
Mas a graça me dá condição de andar em santidade, de ter caráter, de me ajudar contra os pecados. A lei não. A lei ela aponta, não peques mais, mas não faz mais nada por você. Tá, e daí? O que eu faço? Porque a lei ela exige perfeição. E Cristo exige não? Exige também. Mas Ele vai lá e faz com você. Mas a perfeição que Ele exige não é a sua perfeição, é a sua fé nele. Porque se eu estou em Cristo, eu sou uma nova criatura, as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Se eu estou em Cristo, então eu sou perfeito. O problema é a minha posição. Eu estou em Cristo ou estou em João Batista? Se eu estou em João Batista, já sabe. Agora, se eu estou em Cristo, eu sou perfeito. Quantos aqui são perfeitos em Cristo? Quantos aqui são libertos? Diga amém. Romanos capítulo 7, verso 1. Como que a gente resolve esse problema então? Porque a lei é como um marido perfeito. Não sei se vocês viram aí a ex-mulher do Cacá falando que separou dele porque ele era perfeito demais. Vocês viram isso? É meio absurdo isso. É meio estranho, mas ele era tão bonito, tão famoso, tão perfeito, que ela falou, não consigo viver com esse cara, não tenho essa perfeição toda. Olha aqui, ó. Romanos capítulo 7, verso 1. Deixa eu abrir aqui. Como é que resolve esse problema da perfeição? Porventura ignorais, irmãos, pois falam os que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem toda a sua vida? Ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido, enquanto ele vive. Mas se o mesmo morrer, desobrigada ficará da lei conjugal. De sorte que será considerada adúltera, se vivendo ainda o marido, unir-se com outro homem. Porém, se morrer o marido, estará livre da lei e não será adúltera se contrair novas núpcias. Assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos. Você pertence a quem? A Cristo, a fim de que frutifiquemos para Deus. Porque quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas postas em realce pela lei, operavam em nossos membros, a fim de frutificarem para a morte. Agora, porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo a que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito e não na caducidade da letra. Lei. Como é que resolve um problema de um marido perfeito? Você está casado com o marido. Você não pode separar porque Deus odeia o divórcio. Você vai incorrer num pecado. Você não pode matar seu marido também, porque ele é perfeito. Mas imagina o cara perfeito, o cara bonito, rico, mas extremamente exigente. Ele exige que você seja perfeito. Isso é a lei. Qual que é a solução que foi dada na Bíblia? Só tem uma maneira, porque os dois estão ligados por um casamento. A morte. Só existe uma maneira de você se livrar desse casamento. A morte. Como você não pode matar porque isso é um crime, você tem que morrer. Quando é que você morre? Quando você levanta a sua mão e aceita Jesus como seu Senhor e Salvador. Aí você é liberto daquele casamento com a lei, porque agora você morreu. E aquele casamento, aquela lei não tem efeito mais sobre aquele que morreu. O texto diz, nós estamos em Cristo, nós morremos com Ele. E com Ele também ressurgiremos. Estaremos ressurretos. Então a maneira é, você tem que morrer para a lei e se casar com Cristo. Quando você nasce de novo, quando você aceita Jesus, você se casou também com o marido perfeito. Mas esse marido vai te ajudar. A sua caminhada cristã, para que você cresça em fé e chegue à estatura do varão perfeito, o qual é Jesus Cristo. Irmãos, a graça é maravilhosa. Por que que as pessoas querem a lei? Por que que as pessoas querem João Batista? João Batista perdeu a cabeça. Ele morreu.
Pastor, ele cumpriu o propósito? 100%. Ele cumpriu. Mas ele cumpriu o propósito apontando para quem ele tinha que apontar. Aquele é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Eu não sou digno de desatar as sandálias dos seus pés. João Batista fez tudo certo. Por que as pessoas estão seguindo João Batista hoje? Ele mesmo falou, segue ele lá, ó, ele que tira o pecado do mundo, não sou eu. Pastor, e o batismo que ele fazia era importante? Sim, batismo de arrependimento foi importante. Mas quando Cristo veio, tudo mudou. Porque agora não estamos mais debaixo da lei, estamos debaixo da graça. Quantos morreram aí para o marido antigo, para o antigo casamento com a lei? Diga amém. Fala, eu estou casado com Cristo. Você fica só pensando no marido perfeito aí, né? Sabe de uma outra coisa? A lei questiona, a graça responde. Quando o João Batista estava preso, ele manda os discípulos dele ir até Jesus falar assim, pergunta para ele se ele é mesmo o que havia de vir ou se nós temos que esperar outro. Por que João Batista pensou isso? Porque ele estava preso. João Batista não imaginava que ele seria preso por apontar o pecado. Ele sabia quem ele era. Ele não sabia que ia morrer. Mas quando ele estava encarcerado, e essa talvez é a pergunta de muitos, por que eu estou passando por isso? Tudo que eu fiz foi certo? Eu apontei o pecado dos fariseus hipócritas? Eu falei da lei? Eu batizei pessoas? Eu estou preso porque eu falei a verdade contra o Alexandre de Moraes, ou contra o... O Alexandre de Moraes pode vir atrás de mim. Nunca, isso não vai chegar para ele. Mas ele estava lá questionando, por que todas essas coisas estão acontecendo comigo? Eu batizei o Messias. Ei, estou com dúvida. Vai lá, manda perguntar se é ele mesmo. Se é a lei. Pessoas que vivem na lei só vivem questionando. Ou se nós temos que esperar outro. Qual foi a resposta de Jesus? Jesus começa a curar as pessoas. Vamos ler esse texto? Deixa eu ver aqui onde é que está aqui. Acho que é Marcos. Mateus, né? Mateus capítulo 11, verso 3. A certa altura, deixa eu ver se está certo isso. 11:3, Mateus 11:3. És tu aquele que estava para vir ou havemos de esperar outro? Isso aqui foi a pergunta. Lucas 7:21. Naquela mesma hora curou Jesus muitos de moléstia e de flagelo, e de espíritos malignos, e deu vista a muitos cegos. É isso mesmo, 7:21? Naquela mesma hora curou Jesus muitos de moléstia, de flagelos, e de espíritos malignos, e deu vista a muitos cegos. Então Jesus lhes respondeu, ide anunciar a João, que vistes e ouvistes. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres anuncia-se-lhes o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Essa coisa de graça, de hipergraça, cuidado, você pode estar tropeçando. Tem hipergraça na Bíblia? Não. Superabundante. E graça é o que, na sua opinião? Foi a graça que nos salvou, porque você está falando mal dela? Bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Fala para João isso. Porque ele está preso agora, ele acha que eu não sou o Messias. Fala para ele que os cegos estão vendo, os paralíticos estão andando, os mortos estão ressuscitando, os espíritos malignos estão saindo, estão expulsando. Bem-aventurado aquele que não achar em mim. Bem-aventurado aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Quem pode dizer amém? Eu sei que a lei era sempre muito questionadora, mas a graça sempre traz uma resposta como Jesus trouxe aqui. Essa palavra traduzida aí por tropeço, é a palavra também escândalo, né? Ofensa, sentir-se desconfiado, abandonado. É isso que a lei produz. Porque a lei ela não vai te dar as respostas que você precisa. Vai chegar num momento que você vai perguntar, ele é o Messias ou temos que esperar outro? Ele é o Deus verdadeiro mesmo ou
que eu estou passando aqui mostra que não é. Porque tem gente que pensa que ela está passando por determinadas situações e Deus deixou de ser Deus. E a graça deixou de ser a graça. Muitas pessoas têm ficado ofendidas por situações que acontecem na vida delas, assim como João também ficou. Deixa eu te falar uma coisa. Todo legalista, ele tem uma certa tirania, porque essa é a única maneira que ele tem de controlar as pessoas. Ele faz isso através do medo. Tá? Cuidado, se não mudar isso, você vai para o inferno. Você já parou para sentar com essa pessoa, conversar com ela, ministrar a palavra, orar com ela? Seria mais fácil do que você ficar apontando os erros. Mas ninguém pode dizer nada para o legalista, porque ele é o senhor de si mesmo. Ninguém fala na vida dele. Tem ninguém que tem uma palavra na vida dele que mostra que tem alguma coisa errada, a quem ele presta contas. Ele é bom. Ele é tão bom que não precisa ter nenhuma autoridade sobre a vida dele. Ele é o cara. Ele é o inteligente, ele é o único que interpreta corretamente a Bíblia. Meu irmão, eu não interpreto corretamente a Bíblia sempre. E nenhum pastor consegue fazer isso. Falei na aula do cursão hoje, todo pastor tem suas heresias. Alguns conscientemente, eu tenho as minhas também. Mas eu te falo, o dia que eu descobrir, eu vou largar delas. Mas que eu tenho certeza que eu tenho. Que eu tenho algumas crenças que não pode, que talvez não seja exatamente como está escrito. O problema do legalista é que ele tenta condenar aquele que já foi perdoado. Fala para o seu irmão, sai fora do legalismo, irmão. Fala para ele assim, sai dessa. O legalista, ele sempre tenta atribuir culpa aos outros, a outras pessoas, né? Para ofuscar seus próprios pecados. Isso aí que está acontecendo na internet, meu irmão. Tudo que ele falou que ia acontecer com os outros, está acontecendo com eles. Por quê? Porque é um espírito de lei errado, de apontar o erro, de apontar o pecado, de não dar solução, de querer remover pilares tão fortes, que foram implantados durante toda a era da igreja, 2000 anos na terra. Aí está vindo alguns aí que diz que são os estudiosos, estão tentando remover isso, estão, infelizmente, caindo por causa do seu legalismo. Qual que é a conclusão? Romanos capítulo 10, versículo 4, diz assim: porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Decida, ou é lei, ou é fé. Ou é João Batista, ou é Jesus. Não, eu quero os dois, vou misturar. Não mistura, não. Jesus disse, insensatos Gálatas, vocês começaram bem, vocês começaram na graça. Quem vos perturbou para que vocês agora estivessem na lei? Estava misturando. Gente, eu creio na graça, mas tem que fazer a circuncisão. Era isso que eles estavam fazendo. Pessoal, eu creio na graça, mas nós temos que guardar o sábado. Lei. Sabe o que a lei diz? Se você quebrar um mandamento, você quebrou todos. Ou seja, é impossível a lei te purificar. Mas eu te digo, o fim da lei é Cristo. Você crê assim também? Quem aqui vai andar na graça de Deus agora? Diga amém. Você pode ficar de pé? Só vou ler um último texto aqui. E hoje nós estamos adiantados. Gálatas capítulo 3, versículos 8 a 14. Diz assim: ora, anunciou a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão. Em ti serão abençoados todos os povos, de modo que os da fé são abençoados como crente Abraão.
Quem são os abençoados? Tímidos. Quem são os abençoados? Quem são os abençoados? De modo que os da fé são abençoados como o crente Abraão. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de... Ué, não é da bênção, não? Porque está escrito, maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei, para praticá-las. É evidente que pela lei, ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede de fé, mas se aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei. Presta atenção. A lei era uma maldição? Não. Mas existia maldição da lei para quem pecasse. Para quem não escolhia a bênção. Tinha maldição. Mas aqui está escrito, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo Ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Eu acho que é um texto que está, se eu não me engano, em Deuteronômio, que fala que maldito era aquele que era pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Deixa eu ler o 13 e o 14 de novo. Cristo nos resgatou da maldição da lei. Por quê? Porque nós não éramos capazes de cumprir toda a lei, né? Então a maldição vinha sobre o homem, né? Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo Ele próprio maldição em nosso lugar. Olha o verso 14 agora, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Cristo nos resgatou da maldição da lei. Então não se submeta mais à lei. Porque nesse caso você teria que cumprir toda a lei. E o texto diz, você quebrou um princípio da lei, você quebrou todos. Nós estamos em Cristo. Deixa eu te falar uma coisa. A sua salvação é por causa da graça. É pela fé. É pela graça, por meio da fé. Então, se a salvação é pela graça, não é só a salvação que é pela graça. A vida cristã também é pela graça. Se eu tenho um ministério aqui hoje, é por causa da graça. Porque senão eu estaria totalmente desqualificado para estar aqui. E você que tem um ministério também saiba, é a graça. Não existe ninguém qualificado pela lei para ter um ministério diante do Senhor hoje. Eu tenho um ministério de pastor aqui, porque eu creio no que Jesus fez por mim. Porque Ele me resgatou da maldição da lei.